Marcos 2, 1 a 12. O coral acabou de cantar: perdoa os meus pecados. Mais uma vez coloquemos em pé, vamos fazer a leitura responsiva desse texto, Marcos 2, 1 a 12. Eu inicio, a igreja responde: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirar todos na glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ó Deus, nós pedimos nesta hora a assistência do teu Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para termos compreensão, discernimento e principalmente para atinarmos com a tua vontade, Senhor. Não estamos aqui por mera curiosidade, por deleite espiritual, mas para cumprirmos o teu propósito nas nossas vidas. Instrui a cada um dos teus filhos pela ministração das Sagradas Escrituras, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Destaco do texto lido a expressão do versículo de número 5: os teus pecados estão perdoados. Pecados perdoados. É digno de nota neste texto que lemos algumas coisas grandiosas. Primeiro de tudo, o grande volume de pessoas que buscava a Jesus. Era tanta gente que não dava acesso ao ambiente que Jesus estava. É aquele aglomerado de pessoas. Onde Jesus ia, multidões se reuniam. E alguns que queriam acessá-lo tinham dificuldade por causa disso. Jesus tinha um carisma, um poder de atração tremendo. Era gente demais. Também é digno de nota o grande esforço que alguns companheiros tiveram para levar o seu amigo, um paralítico, à presença de Jesus. Já que não dava para ir pelo caminho habitual, a multidão ali fechava o acesso, eles deram um jeito de vir por cima. Mas eles não tinham avião, não tinham paraquedas. Eles se esforçaram para subir até ao telhado, descobriram um pedaço, desceram com muita cautela. Imagine que tarefa hercúlea não foi essa. E é notável isso, e tantas vezes nós temos demonstrado a partir desta passagem, numa explicação mais específica mesmo, que muitas vezes a gente precisa passar por esse tipo de situação. Temos que ser mais dedicados, mais esforçados. Primeiro impedimento a gente logo deixa de lado, não dá para fazer, hoje o tempo fechou, está muito calor, está muito frio, estou muito cansado. Esses homens não tiveram qualquer excusa que lhes impedisse de levar o seu amigo até Jesus. Foi um grande esforço, grande multidão, grande esforço, e também, como não deixar de ver o grande poder de Deus, que prontamente curou aquele paralítico. Não foi necessário senão uma
palavra de Jesus: eu te mando, levanta-te e anda. Não teve liturgia complicada, algum roteiro religioso diferenciado. Vá fazer esse tipo de coisa, vá lá banhar-se no rio não sei das quantas. Nada. A palavra do Senhor tem poder. Quando Ele resolve fazer, não tem nada que o impeça. É o grande poder de Deus. Mas eu creio que a maior grandiosidade que nós podemos ver aqui é a do perdão. A autoridade de Jesus para perdoar pecados. Por isso, trago para a nossa reflexão nesta manhã esta temática: a grande ventura do perdão. Para além do volume de pessoas, para além do esforço grandioso dos amigos, para além do grande poder do Senhor para curar enfermos das suas limitações, o que está como ponto central nesta passagem é a grande ventura do perdão. A declaração de Jesus nesse versículo 5: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mudou o rumo da prosa, mudou o curso da vida deste homem, dos seus companheiros mais imediatos, aqueles que se esforçaram tanto para conduzi-lo a Jesus. Mudou a história daquela multidão ali presente, mudou a história da humanidade. Não foi a única vez, nem a primeira, em que Jesus assim se expressou com tanta clareza: os pecados só são sarados com o perdão divino. Mas nesta passagem isso toma um aspecto muito peculiar, muito particular, e eu gostaria, a partir desse pensamento, delinear algumas lições preciosas para nós. A primeira delas é que o perdão é a tônica do Evangelho. Não é possível pensar em Evangelho, em palavra de boa nova. Não é possível pensar na síntese do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Confunde-se a pessoa de Cristo com a sua mensagem, e por isso falar de Cristo é falar do Evangelho, falar do Evangelho é falar de Cristo, sem trazermos ao centro da questão o perdão. O perdão. Tire o perdão do Evangelho, tire o perdão dos pronunciamentos de Jesus, tire o perdão da obra de Jesus, e você tem qualquer coisa, menos o Evangelho de Deus, menos o Evangelho que conquistou os nossos corações. E esta pregação, esta mensagem é revolucionária, porque jamais houve doutrina que se baseasse no perdão. Há muitas doutrinas religiosas, me refiro, poderia falar de doutrinas políticas, doutrinas filosóficas, mas eu me restringo àquilo que é mais o nosso métier, o nosso ambiente. Há muitas, mas apenas o cristianismo bíblico, apenas o Evangelho das Escrituras, apenas a palavra do Senhor Jesus está calcada na capacidade e no poder de Deus de perdoar pecados. É notável que no versículo 2 se saliente que naquela dificuldade de acessar a Jesus por causa da multidão, se diga literalmente que Jesus estava anunciando a palavra. Jesus estava pregando. Jesus talvez estivesse como este que tem o privilégio nesta hora de dirigir a mensagem para tão digno auditório. Jesus estava fazendo algo que era habitual, estava pregando a palavra. E a pergunta é: o que é que Jesus pregava? E se você voltar uma página antes, capítulo 1 de Marcos, Marcos é um evangelho sintético, é o evangelho que captura aqueles momentos únicos, e ele logo de início já chega nos primórdios do ministério de Cristo. Diferentemente de Mateus e Lucas, que descrevem as profecias, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, até Jesus chegar no seu ministério, você já está lá pelo capítulo 3 desses evangelhos. Marcos não. No versículo 9 Jesus é batizado, mas como adulto. 12 é a tentação que Jesus sofreu lá no deserto e o início do seu ministério. E no
versículo 15 de Marcos 1, lemos o que é que Jesus pregava. Jesus, mensagem sintética aqui: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos de quê? De torcer para o time errado? Arrepender-se de escolher o candidato errado nas eleições? Bom, em alguns casos se constitui um pecado muito grave mesmo isso. Arrependidos dos nossos pecados, arrependidos da nossa natureza pecaminosa, arrependidos de ofendermos a glória de Deus. Agora o evangelho é completo: arrependidos do pecado e crer no evangelho, ter fé nessa declaração de perdão, nesta palavra que não faz o pecado pesar sobre nós, é o alívio, é o respiro, é a gente conseguir agora inflar o peito e dizer: não estou mais me afogando nos meus pecados, porque o Senhor Jesus declarou: os teus pecados estão perdoados. Jesus poderia pregar isso ali em Cafarnaum, como em tantos outros lugares, de maneiras variadas, como nós fazemos também, com muita criatividade, mas em síntese, esta era a mensagem, esta é a tônica do evangelho. E de fato, era o expediente diário de Jesus, porque Mateus, pouquinho antes de descrever o chamado Sermão do Monte, no capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Não era algo como: vai ter uma conferência missionária, e principalmente para povos minoritários, uma semana especial, semana também de pensar na pátria, de missões na pátria, ou então é uma cruzada evangelística, é uma coisa extraordinária. Não, era o expediente diário de Jesus, como tem que ser o meu expediente diário, dos meus colegas pregadores, dos que anunciam essa mesma palavra nos pequenos grupos, nos departamentos da igreja, levando esta mensagem um a um pelo mundo afora. É a tônica do evangelho, a mensagem do perdão. Mas isso não veio só a partir do ministério de Jesus. Desde o Antigo Testamento nós temos muito claro que essa é a tônica do evangelho. E um profeta perdido lá no meio dos pequenos, dos profetas menores, mas bastante conhecido pelas suas proezas, o profeta Jonas, que recebeu o chamado para ir para Nínive, mas ele se dispôs em outra direção. Nós sabemos o que isso deu: o evento, o episódio do peixe. O peixe então o deixa numa praia, daí finalmente ele vai para Nínive, e lá em Nínive, pregando uma palavra forte do Senhor, todo mundo se converte. Era o que o Senhor queria. E aí o capítulo 4 de Jonas vai dizer assim: desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para trás, pois sabia, eu tinha certeza, o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Eu queria um Deus que castigasse, eu queria um Deus que mandasse o juízo, o fogo do céu sobre esses ninivitas. Isso é bom demais. As coisas não funcionam assim para mim. E de vez em quando a gente parece igualzinho Jonas, esquecidos da tônica do evangelho, que era o expediente diário de Jesus, que era a ênfase do Senhor, e que Jesus encarnou tão bem, quando declarou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que está escrito isso? João 16. Você sabe o 17? O 17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Acho que está na hora da gente decorar o 17 também.
O 16 a gente sabe de cor. E o 17 muitas vezes a gente esquece igualzinho Jonas, olvidando que esta é a tônica do Evangelho. O perdão é a tônica do Evangelho. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto que somente o perdão cura a grande enfermidade da humanidade. O que os amigos foram fazer lá na casa que Jesus estava sediado? Foram levar o seu companheiro, pessoa que não se colocava em pé pelas suas próprias forças, era um paralítico, para que Jesus o curasse da sua paralisia, para que Jesus o sarasse do problema físico. E eles chegaram-se com todo o esforço já aqui lembrado, e quando eles chegam à presença de Jesus, talvez disse assim: está aqui Jesus, o senhor não anda por aí ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade? Está aqui, senhor. E o versículo 5 então diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É isso que está no versículo 5? Depois Jesus vai dizer isso. Isso está lá no versículo 11. Jesus diz: filho, até para criar esse intimismo, essa liberdade paternal, você está em casa, aqui é a casa do Pai, os teus pecados estão perdoados. O paralítico conhecia perfeitamente a sua enfermidade física, mas eventualmente não considerava a sua enfermidade espiritual, o pecado. O pecado, que primeiro de tudo é uma natureza que se apegou a nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ora usa a expressão no singular, o pecado, e algumas outras vezes no plural, os pecados. E é importante a gente discernir isso, porque quando Paulo fala de o pecado, ele está falando da natureza que está em nós. E quando ele fala em pecados, plural, ele está falando dos frutos dessa natureza. É por isso que Agostinho vai dizer que nós não somos pecadores porque pecamos. Na verdade, nós acabamos pecando porque temos a natureza pecaminosa, porque somos pecadores. E esta é uma enfermidade espiritual. Uma enfermidade espiritual que precisa ser tratada, precisa ser sanada, precisa ser curada. E somente o perdão cura a grande enfermidade da humanidade, porque esse perdão está calcado na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Ele derramou sobre aquele madeiro o seu sangue precioso que nos purifica dos nossos pecados. Jesus foi direto ao ponto. Não fez uma entrevista preliminar, não fez uma anamnese, não desceu a detalhes e diz: pois é, quem sabe que você não está assim por causa dos seus pecados? Não, Jesus diz: você é pecador e você precisa ter a cura espiritual. O resto é o resto. João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, não o evangelho, mas a epístola, ele vai dizer assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, leva aqueles que ele tenta a fazer o mesmo. Mas foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para que não prevaleça sobre você o império da vontade do maligno, mas impere no seu coração a vontade do Senhor. E Jesus fez isso cabalmente, transferindo os nossos pecados para os seus ombros. Isaías, no capítulo 53, vai dizer com toda a propriedade como é importante lembrar-se disso num culto de ceia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso esta ênfase: somente o perdão divino cura a grande enfermidade da humanidade.
porque vem embasada no sacrifício do Senhor Jesus. Só Jesus tinha esta autoridade. Jesus foi questionado: quem é ele para perdoar pecado? Ele tem autoridade para isso? E a resposta é: tinha sim. E Paulo vai definir isso melhor ainda na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, por si Jesus não conheceu o pecado, Jesus não pecou. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Este é o Evangelho de Deus. E a sua tônica é o perdão. E a cura para a nossa enfermidade está assegurada nesta obra maravilhosa. Mas eu preciso terminar lembrando uma derradeira lição desse texto de Marcos. O perdão é a tônica do Evangelho. Somente o perdão cura a grande enfermidade da humanidade. Mas há muita resistência ainda ao tratamento dado pelo perdão de Deus. E isso fica patente na reação dos escribas, representando aqui os religiosos de plantão do tempo de Jesus. Quando Jesus faz essa declaração peremptória, que embasou a nossa introdução e toda a nossa reflexão nesta manhã, os escribas reagiram. Diz: de onde é que resolve as coisas com tanta facilidade assim? A coisa é mais complicada, a coisa está mais profunda, não dá para tratar assim perifericamente, superficialmente. Era o que eles imaginavam, quando na verdade Jesus estava indo ao âmago da questão. E a grande pergunta que se faz agora é: só os escribas é que resistem a esse tratamento? Só os escribas é que foram implacáveis contra as ações de Jesus? Só os escribas estavam impedindo aquele paralítico de receber, primeiro de tudo, a cura espiritual, e depois, por consequência também, uma cura física, e quem sabe uma cura de relacionamentos e tudo mais? Quantas vezes nós não fazemos da nossa própria religiosidade, do nosso padrão ético, do nosso esforço pessoal, a razão que Deus tem para nos perdoar e perdoar aos outros? E não o fato de Jesus declarar: os teus pecados estão perdoados, eu os venci todos na cruz, arrependa-se dele, creia no Evangelho, e você vai ter um andar em novidade de vida. Também quando, tendo sido alvos do perdão de Deus, não o concedemos a outrem, estamos resistindo ao tratamento dado pelo perdão de Deus. É por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar como convém, e nas palavras que estão exaradas no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, depois de ensinar a conhecida oração, como chamamos Pai Nosso, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Porque quem não consegue perdoar o irmão que o ofendeu é porque ainda não entendeu a dimensão do perdão de Deus, o quanto o Senhor já te perdoou, o quanto você só está aqui, está vivo e pode fazer a obra do Senhor por causa do seu perdão. É uma maneira também, muitas vezes, de revelarmos resistência ao tratamento do perdão. Mas nós viemos à casa de Deus nesta manhã participar do louvor, da adoração, da mesa do Senhor. E esta mesa é uma mesa para nós nos rendermos, para não resistirmos, para curvarmos-nos genuflexos diante da face do Senhor. Versículo 12 de Marcos, encerrando esta perícope, faz uma exclamação que vem dos lábios da multidão: jamais vimos coisa assim. Talvez para aquela multidão, este jamais vimos coisa assim foi um paralítico ser tão prontamente curado. Para nós, o jamais vimos coisa assim deve ser: há um Deus que perdoa e renova as nossas vidas. Que Ele assim nos abençoe e nos guarde. Amém.